você entender que nesses salmos há uma dinâmica tão forte, que está colocando no seu espírito uma realidade. Você está transformando os teus sentimentos em salmos, e essa transformação é aquilo que o Senhor desejou que você vivesse 100% na sua vida e na existência que Ele preparou para cada um de nós. Eu quero você nessa bênção, eu quero você nessa unção, porque nós vamos terminar esse ano falando justamente de um fundamento que faz parte de todos os fundamentos: posicionamento, habilitação, constituição, chamado, envio, unção, aliança, conquista, testemunho, autoridade, sacerdócio e governo. São todos os fundamentos que têm um combustível. Qual é esse combustível? É o Espírito que foi derramado. O derramar do Espírito é um grande fundamento. Por isso nós vamos falar essa semana sobre o fundamento do Espírito derramado. Você vai entender o que esse fundamento significa em nossas vidas, porque ele é o combustível para que o teu posicionamento, a tua habilitação, o seu chamado, o envio, a unção, ele é o fundamento para que tudo na sua vida tenha um resultado espiritual. E quando você entende a marca desse fundamento, esse texto está justamente aí em Efésios, capítulo 4, do 7 ao 16, ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, o que ele fez? Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esse primeiro momento está mostrando que existe uma medida em Cristo, e essa medida ele veio exercer aqui na terra, e ele tinha autoridade para pegar o cativeiro e dar dons aos homens. O que significa levar cativo o cativeiro? Quem estava cativo? Nós éramos cativo e cativeiro do inimigo, mas ele veio e comprou a nossa vida do inimigo. A maior obra de Jesus foi morrer para nos comprar. E o inimigo não tinha muita visão de que ele estava produzindo um preço, e que esse preço era o preço que o inimigo mesmo estava devendo. Como que é isso? Imagina, eu quero comprar algo de você, e você obteve aquilo por um preço. Eu vou lá e pago aquele preço, e você é obrigado a me entregar aquilo de volta. Então, o que significa esse sangue? O cativeiro que o homem estava era justamente a condenação. Por quê? Quando Caim mata Abel, o Senhor fala uma coisa muito interessante: o sangue de Abel continua clamando. Como é que um sangue pode clamar? Porque o sangue tem vida. A vida que está no sangue é aquilo que Jesus veio fazer por nós. Quando Caim mata Abel, Abel começa a clamar, e um preço começa a ser formado para poder um cordeiro ser morto e fazer esse sangue ser a moeda de troca. Porque quando Caim mata Abel, ele cria um débito. E agora Jesus vai lá e derrama o sangue dele, como o sangue de Abel que fala, e compra esse débito, e ele se torna credor de todos nós. Então o inimigo não conseguia entender que o verbo se fez carne para esse objetivo, mas você e eu vamos entender que nós fomos comprados com o poder do sangue de Cristo. Por isso, o sangue de Cristo é o maior do que o sangue de Abel que clamava. O que clamava o sangue de Abel? Por uma justiça. Quem veio fazer essa justiça? Cristo. E o que ele fala de Caim? Que ele era homicida desde o princípio. Como quem? Lúcifer, homicida desde o princípio, que matou. Mas o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para que todo esse preço fosse formado, para que agora pelo sangue de Jesus,
Quando você fala o sangue de Jesus que te comprou, o inimigo não pode tocar em você, porque você saiu fora do cativeiro que ele tinha mantido você. E Jesus pegou todo esse cativeiro e disse, apresentou ao Senhor e falou: Senhor, todos eles pertencem a mim, ninguém mais é do diabo, o diabo não tem domínio de ninguém. Se ele está em alguém, ele está fazendo isso por usurpação, e esse segundo juízo também será estabelecido. Nenhuma pessoa que respira nesse momento pertence ao diabo. Se existe vida em você, você pertence a Jesus. Você pode não saber, mas você pertence a Jesus. Agora, quando você confessa pelo sangue de Jesus o dom que Ele te deu, você começa a ser um agente de Jesus para destruir as obras do diabo. Então esse é o fundamento que vai trazer a você um espírito derramado. Ele vai trazer dons aos homens, ele está levando cativo esse cativeiro, e o que ele faz? Ele desce, ele sobe, ele desceu e subiu. Ele foi às regiões inferiores da terra, e ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos então entender como esse processo se dá em nossa vida. Ele desce, ele sobe, ele desce de novo, ele sobe de novo, e ele enche todas as coisas. E quando ele enche, ele está colocando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo, para que todos possamos chegar a ser a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para não ser mais como meninos, de um lado para o outro, levados por um vento de doutrina, na artimanha dos homens, na astúcia e nos erros, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então começa com ele, levando o cativo o cativeiro, e termina com ele, ajustando cada parte, para que haja uma justa cooperação. Quando você era cativo, as suas partes de um todo eram obrigadas a servir o inimigo, mas agora que ele te comprou, você é livre para justamente com as partes de um todo cooperar para que aumente o amor. Não é para que aumente a competição, não é para que aumente a sua glória, é para que o aumente em amor. Esse é o propósito dele ter derramado um espírito. Mas como que esse espírito poderia realmente ser derramado? Qual que é o processo desse espírito fazer parte do homem? Como que isso seria possível? Então aqui vamos entender todo esse processo. A promessa do Espírito está lá no livro de Joel: derramarei meu Espírito sobre toda a carne. O que vai acontecer quando o Espírito é derramado? Filhos e filhas profetizarão. O que seriam os filhos e filhas? Seria justamente a continuidade de uma raça adâmica que estava caída. O que eles estariam profetizando? Profetizando o que aconteceu, a primeira profecia da Bíblia, está em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Isso são os filhos e filhas. Está lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que você tem que profetizar? Que você é a descendência que está pisando a cabeça da serpente, porque a queda veio para o homem, e o homem ficou cativo, mas o Senhor levou cativo o cativeiro e disse: eu, descendente da mulher, pisei a cabeça da serpente. E o que o inimigo não imaginava é que Jesus, nascido de mulher, teria autoridade para comprar toda a raça humana e dizer agora: pode profetizar que em você vai acontecer o que aconteceu em mim. Jesus na cruz, ele pisou a cabeça da serpente, nenhum dos seus ossos foi quebrado, na sua
coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem essa autoridade. Você não pertence ao inimigo. Mas esse fez pacto, mas esse é do diabo, ele fez isso, fez aquilo outro. Mas Jesus já pagou o preço por ele, e a hora que ele confessar que tem recebido o dom de Jesus, ele está liberto do cativeiro que o inimigo manteve a vida dele. Ele levou cativo o cativeiro. E você está no cativeiro? Agora ele é o dono do cativeiro. É só você clamar o sangue de Jesus e dizer: esse preço foi pago por mim, que você automaticamente sai desse cativeiro. O inimigo não pode reter no cativeiro aqueles que reconhecem que o sangue de Jesus é o preço que já foi pago por eles. Mas eles estão nas trevas, eles estão na morte, eles não conhecem a verdadeira boa notícia. O evangelho é só isso: Jesus morreu pagando um preço por você, e você não tem que ser mais cativo de coisa nenhuma. Você tem que ser habilitado pelo dom que você recebe. Então profetiza que você é o cumprimento de Gênesis 3,15. E os velhos sonharão. O que significa os velhos sonharão? É Noé que estava sonhando. Matusalém, o homem que viveu mais tempo, 969 anos, que morre no dilúvio. Faz a conta, ele morre no dilúvio. Ou ele morreu debaixo da água, acredito que não. Ele morreu um pouco antes do dilúvio começar. E ele tinha uma marca muito forte. Metushalah, que é o nome dele, significa: quando for morto, será enviado. Por isso que ele deve ter morrido justamente no ano do dilúvio. Ele morreu. Não morreu afogado no dilúvio. Ele morreu como um sinal. Os velhos sonharão sonhos. Matusalém sonhou que viria uma salvação na arca. Então, qual o sonho do velho? O velho está sonhando que todo mundo vai ser salvo. Então há uma geração que está caminhando e dizendo: até aqui eu cheguei, mas o sonho continua, porque a salvação virá sobre todos. E os jovens terão visões. Que visão vai ter o jovem? Que os filhos e as filhas vão pisar a cabeça da serpente. E jovens, tendes força, porque tendes vencido o maligno. Então a visão do jovem é a visão da vitória. A visão do filho e da filha é a visão da profecia. A visão dos idosos é o sonho que eles têm da salvação ser completa. Tudo funciona como salvação. Então, os filhos e as filhas de Sem, Cão e Jafé estão povoando esse mundo, e somos nós. Nós estamos profetizando: o Espírito vai vir. Os velhos era a geração que anunciou o dilúvio, e os jovens, o nosso vigor, que tem agora uma visão. Você tem agora uma profecia e uma visão baseada num sonho. Essa tem que ser a base do Espírito ser derramado sobre a sua vida. Você tem uma palavra profética? Você tem uma visão na sua força? Você tem o sonho de uma outra geração que profetizou a salvação? Então você está entendendo o que é Sem, Cão e Jafé. Como o Senhor está colocando filhos e filhas que vão profetizar, os que vão ter o sonho e os que vão ter a plenitude da sua visão. Então, o que essa promessa significa? Havia um processo, e esse processo envolvia Jesus poder ser absorvido pelo nosso espírito. O que ele queria? O que ele fez? Em primeiro lugar, ele soprou o Espírito e disse: espera que ele vai ser derramado. Assim que ele ressuscita, ele sopra o Espírito. Ele passa 40 dias, sobe e diz: aguarda mais um tempo que o Espírito vai ser derramado. Quanto tempo foi? Foram 7 dias dos 3, 10 dias depois da Páscoa, existe o Pentecostes. Então o Pentecostes, que é o número da marca dos 50, essa marca de 50 é a marca dos 5. Os 5 dons derramados, os 5 livros do Pentateuco, a marca do que o Senhor está fazendo na tua vida, completando uma medida.
Onde começa os Pentateuco? Começa na queda e termina o quê? Numa nova geração para conquistar a terra. Então começa em Gênesis, termina em Deuteronômio, colocando dom sobre a sua vida. E Jesus, ele vem sobre essa terra. O que acontece com ele? Olha esse versículo que fala de Jesus. O mistério da piedade. Grande esse mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? É a maneira como Jesus se tornou alguém para ser absorvido pelo nosso espírito. Enquanto ele era o corpo de Jesus, ele tocava, ele curava, ele falava, mas ninguém podia possuí-lo. E a hora que ele se manifesta, o dono falso, Satanás, se manifesta. Por isso que Jesus na carne tinha tanta manifestação de demônios. Porque os demônios reconheciam quem ele era, mas ele não podia entrar nas pessoas. Ele tinha que ser absorvido num processo de morte e ressurreição, ascensão e glorificação, para que o Espírito pudesse ter sido derramado. Ele tinha que limpar a terra e o céu num processo. Ele cumpriu esse processo é o grande fundamento. O Espírito pôde ser derramado, e o que ele fala? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Oh, aleluia! Esse é o processo poderoso do Senhor, manifestado, justificado, contemplado, pregado, crido. Quando esses 5 passos acontecem, ele é recebido na glória. Então, Jesus, ele passou por um processo. O verbo se fez carne, justificado no Espírito, porque ele nunca pecou, e o seu espírito nunca foi contaminado com coisa alguma. Daí ele vai à cruz, entrega o espírito na mão do Pai, recebe a ressurreição e passa assim uns anos só. Olha assim, quem passou correndo aqui? Jesus passou. Aonde que ele foi? Ele foi pregar aos gentios. Então Jesus ter ido aos espíritos em prisão e ele ter declarado a vitória dele, ele está dizendo: toda a humanidade vai receber a minha palavra. Ele estava colocando aquilo como judeus, para que ele sofresse a rejeição, e aquela rejeição fosse um testemunho dele, porque Lúcifer sofreu uma rejeição, e essa rejeição foi a vitimização dele. Por isso, a chave de toda a tua história espiritual é como você enfrenta a rejeição. Jesus foi rejeitado, mas ele foi visto dos anjos. Lúcifer foi rejeitado e pegou 1/3 dos anjos e ficou amargurado e é um inferninho até hoje. Como que você enfrenta a rejeição é chave para saber como o Espírito que está em você tem uma resposta diante do Senhor. Por isso, a rejeição pode vir. Você está qualificado no Espírito, você está justificado no Espírito, você está identificado naquilo que você é. Estão te rejeitando, estão te abandonando, até agradece, viu? Porque você está produzindo um testemunho. Agora, se cada coisa que fala de você fica nesse dodói, ai, puxa vida, eu nunca pensei. Você tem que ser justificado, contemplado pelos anjos, pregou entre os gentios, crido no mundo, que toda essa esperança venha para nós, para que ser recebido na glória. Que coisa maravilhosa o mistério da piedade, que fundamento poderoso que ele está colocando em nós. Por isso, a obra completa dele foi subir, descer, limpar todos os vasos com o maior detergente que existe, o sangue de Jesus. Ele precisava desse sangue para limpar, e o que ele faz? Ele limpa os pés, e fala assim: eu quero ser limpo o corpo inteiro. Não, só os pés têm que ser limpos com essa água, porque todo o resto vai ser limpo com o meu sangue. Por isso que você precisa do sangue e da água.
que testificam no céu e na terra que Jesus é o glorificado Filho de Deus. Então, o que é o sangue e a água testificando isso? Você foi comprado, mas os seus pés precisam ser limpos. As pessoas andavam naquelas ruas ali, naquele tempo, com sandálias, e o pó se apegava nos seus pés. Daí eles iam sentar-se à mesa e ficava aquele pó cheio do dedão ali, cheio de pé, cheio de pó. Eles tinham que limpar os pés. Ele está limpando os seus pés, dizendo: eu vou oferecer a você comunhão, porque ele limpou o seu corpo, oferecendo a você o sangue dele. E por isso na ceia, ele entrega o seu corpo e diz: o meu corpo é partido por vocês. E os pés, vocês vão fazer isso uns com os outros. Ele nos deu a salvação, e ele espera a comunhão. De quem é a comunhão? Do Espírito. Por isso, a salvação é de Jesus, a comunhão é do Espírito. Agora, o que é o pecado contra o Espírito? É você negar a comunhão. É as guerras, é as iras, é as pelejas, é as dissensões, é as facções. Eu não falo com esse, eu não quero aquele, esse eu não suporto, esse eu não posso nem olhar, esse eu não posso nem isso, esse eu não posso nem aquilo. Até quando você vai negar a água? Até quando você não vai lavar os pés do seu irmão? Até quando você vai negar o Espírito que foi derramado sobre você, limpando a sua vida? Olha, o Senhor sabe o meu espírito. Eu tenho comunhão com quem quiser ter comunhão, mas vamos andar de pé limpo. Vamos ter um caminho limpo. Vamos ter um caminho aberto por essa água. Vamos deixar que essa água faça desse caminho uma vitória. Porque ele desceu, porque ele subiu. O que significa isso? Ele tinha descido às regiões inferiores da terra, desceu, subiu para encher todas as coisas. Quando que ele pode encher as coisas? Quando elas estiverem limpas. Por isso, ele derramou o sangue dele, e ele deixou a água dele. Se eu derramar o meu sangue, eu não salvo ninguém, mas eu posso derramar a minha água, e posso limpar o seu caminho. Eu posso evitar de falar mal de você. Eu posso limpar os seus pés, não dizer da sujeira dele. E isso é a marca do Espírito. Quem tem o Espírito não acusa o outro. Toda acusação é de Satanás. A denúncia é do Espírito. A acusação é de Satanás. Cuidado com a acusação. Cão acusou a Noé, por isso ficou debaixo da maldição. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você diz dos irmãos, cuidado com o fundamento que você mesmo está roubando da sua vida, porque ele quer limpar todos os vasos. Para quê? Para que uma nova função estivesse designada para ele. Ele queria criar agora um todo orgânico, as 5 partes desse todo orgânico. O que ele está fazendo agora? Ele está tirando o homem, dizendo: olha, homem, você agora é um vaso no seu espírito. Eu vou encher o seu espírito. Você vai esvaziar a sua alma, e o seu corpo vai ser a prova dessas duas situações. Então, quando Deus olha o seu corpo, ele vai olhar: está cheio de espírito, está vazio da alma, está manifestando o que eu pedi. Está cheio da alma, vazio do espírito, está longe daquilo que eu falei. Está vazio da alma e vazio do espírito. Que desperdício! Se você esvaziou a sua alma, por que você não encheu o seu espírito? E o que você vê? Vazios da alma e vazios do espírito são os religiosos ascéticos. Eles estão lá nos mosteiros, lá nos templos, dizendo: eu quero negar a minha alma, mas estão vazios também de espírito. E infelizmente esse é o maior desperdício que você vê. As pessoas que estão aí nas religiões, nas buscas, vazios da alma, mas vazios do espírito. E aqueles que estão cheios da alma e vazios do espírito são os religiosos,
que querem condenar os outros, e as religiões e os relacionamentos estão insuportáveis. O que Ele quer de você? Que você seja vazio da alma e cheio do Espírito. Ele quer encher você. E como que Ele enche você? Ele colocou uma medida. Todos têm a medida de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nessa semana nós vamos falar de cada uma dessas medidas. Amanhã eu vou falar sobre apóstolo, quarta-feira de profeta, quinta-feira de evangelista, sexta-feira de pastores e mestres, que é o que a igreja tem vivido. A igreja só vive pastores e mestres, né? Tem o culto e a escola dominical, né? Elas têm um modelo de pastores e mestres. Mesmo assim, pastores e mestres na alma e não no espírito. Nós temos que entender o resgate que Ele tem para tudo isso. Por isso, essa semana vai ser muito importante você entender o que você recebeu. Todos nós recebemos do todo. Todos nós temos as 5 partes. Mas existe uma medida de graça, conforme o dom de Cristo. Aí está um grande mistério. O mistério de Cristo, como todo mistério, é a medida. O mistério da graça, como todo mistério, é a medida. O mistério da salvação, como todo mistério, é a medida. E quem sabe a medida? Ninguém sabe a medida. Uma coisa você sabe, quando você transborda. Então o teu transbordar revela a medida. Se você está transbordando, porque estão te enchendo a paciência, te irritando, te colocando coisas negativas, você sabe que aquela medida é a tua alma. Você está transbordando iras, dissensões, você está transbordando, é a tua alma. Mas se você está recebendo revelação, glorificando o nome do Senhor, acima de principados e potestades, e vendo a bênção do Senhor, e enxergando o mundo espiritual, você está transbordando do Espírito, e aquilo é a medida. E qual que é a medida então que todos nós temos que ter? A única medida que produz o testemunho é transbordar. Porque se você tem 1 milímetro cúbico que transborda, e eu tenho 3 milímetros cúbicos que transborda, a nossa comunhão é o transbordar. O teu transbordar com o meu transbordar vai trazer a comunhão. Por isso que líquidos é uma comunhão. A união sexual são líquidos que produzem uma comunhão, a mistura de uma comunhão. Então, muitas coisas seriam profetizadas pelos filhos e filhas se a malícia, o mentalismo e o misticismo não dominassem as pessoas. Mas como essa situação já está dominada, temos pouco a poder produzir como testemunho. Mas que o Senhor receba o testemunho de quem Ele deseja produzir contra o misticismo, contra o mentalismo e contra a malícia. Eu já encerrei a minha porção nessa condição. Denunciei altares místicos, fui para a África, fui para a Ásia, denunciei malícia nos relacionamentos. Sabe o que eu obtive? Frustração. E o que eu faço com a minha frustração? Eu entrego ao Senhor como libação. Eu entrego a Ele como o dom de Cristo, porque a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E que dom é esse? Esse dom é a graça que diz: sofra por isso. Eu sofro pelos resultados que eu não obtive. Então, Deus falou assim, essa é a tua medida. Segura o sofrimento aí. E põe essa coroa de espinhos. E viva a soberania sobre essa dor. Por isso que eu tenho um sofrimento e uma frustração, mas não sou frustrado nem amargurado. Eu sei que isso é uma medida que Deus, Ele vai julgar e vai dizer, é isso que eu queria. O que eu quero, no positivo transbordar, apostolicamente, profeticamente, evangelisticamente,
pastoralmente e no dom de ensino como mestre, com maestria. E que você possa entender os fundamentos desse Espírito derramado e desejar na sua vida receber e ser definido como um vaso limpo, transbordando desses dons. Ok? Então amanhã tem mais para você viver os fundamentos do Espírito derramado. Vai ser forte essa palavra aí. Ouve 3 vezes de hoje aqui. Atalaia. Olha, todo dia nós temos... vamos à oração da vitória. Vamos à oração da vitória, depois orar pela Atalaia. Vamos orar por você. Orar para que você possa entender por que você foi comprado, o preço que te pagaram e o preço que você vai pagar. Você vai pagar um preço. Negar o transbordar da tua alma. Aumenta a tua capacidade volumétrica. Quem está te chateando? Quem está te irritando? O que você não está suportando? Tudo isso, infelizmente, é medida. Mas Ele subiu e desceu. Ele quis cavar em você um lugar para o teu espírito. Ele quis derramar em você uma outra medida. Santo Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Nós queremos enxergar os fundamentos do Espírito derramado. O mistério da piedade fez com que esse Espírito pudesse ser transmitido. E por essa transmissibilidade eu quero ser cheio do Espírito e vazio da alma. Eu quero realmente, Senhor, dedicar ao Senhor a vitória de um chamado. E por esse chamado eu quero avançar. E por esse avanço eu quero testificar. E a Tua pureza, e a Tua limpeza, e a Tua riqueza. E todas as coisas em nossa vida possam testificar não de uma exposição maligna, mas de uma virtude poderosa, daquilo que o mundo não consegue entender, mas aqueles que são chamados conseguem entregar ao Senhor. Por isso eu entrego agora a Ti. Aqui estão os nossos vasos. Nós queremos ser limpos. Nós queremos o Teu sangue nos limpando. Nós queremos aquele que foi manifesto na carne, aquele que foi crido no mundo, aquele que foi visto dos anjos, aquele que foi justificado no Espírito, aquele que foi recebido na glória, aquele que foi pregado entre os gentios. Nós queremos todos esses processos na ordem da nossa história, que essa história nos alcance e que Teu Espírito possa ser absorvido por nós, que possamos ter a mente de Cristo, que possamos ter os dons apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e do Mestre, que esses dons atinjam a nossa vida e redefinam a nossa história. Guarda os Teus filhos na marca desta vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.